Mateus capítulo 1, versículo 18 a 24, nós estamos estudando virtudes esquecidas, virtudes que estão apagadas da nossa memória, que antigamente, 10 anos atrás, 20 anos atrás, era algo extraordinário. As pessoas sentavam nas mesas assim de família e falavam assim: olha como aquela pessoa é corajosa, olha como aquela pessoa é amorosa, olha como aquela pessoa é generosa. São virtudes que hoje nós estamos esquecendo. Falamos semana passada, retrasada, que uma das virtudes que foi esquecida foi a coragem. A gente hoje não tem guerra, não tem luta, não tem nada, precisa de coragem para viver, povo. Precisa de coragem para assumir novas decisões, novos caminhos. Depois falamos sobre o amor. O amor não é um conceito, não um amor assim, o que é o amor, mas a dificuldade que nós seres humanos temos hoje para amar. Então a questão não é se a gente sabe o que é o amor, a questão é se a gente consegue amar. E a gente trabalhou essa questão semana passada. Eu achei que quando eu comecei essa história de virtudes esquecidas, ia ser uma coisa que não ia dar muito resultado, assim, mas fiquei surpreso como os irmãos comentaram da pregação sobre o amor. E hoje eu quero falar de uma virtude esquecida que eu acho que vai dar menos ibope do que o amor, menos ibope do que a coragem, porque na verdade é uma coisa que a gente não gosta. Hoje eu quero falar de uma virtude que se perdeu. Se bem que eu fiquei pensando se é uma virtude, mas eu acredito que sim, o compromisso. Não? Hoje nós somos uma geração, não digo nós, mais velhos, mas os mais novos, uma dificuldade tremenda de assumir um compromisso, você não acha? Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, vamos estudar juntos sobre compromisso. A história de um homem que assumiu um compromisso extremamente elevado, extremamente difícil, mas honrou e obedeceu. José, olha o que diz aqui, versículo 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Levante sua Bíblia e diga comigo assim, bem forte assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Amém. Glória a Deus. Ano passado recebi de um irmão aqui da igreja um livro de presente chamado A Força do Hábito. Quando li aquele livro, fiquei um pouco incomodado, porque é um livro científico, é um livro feito numa faculdade americana. Um dos pesquisadores lá na faculdade de Duke, eles conseguiram provar que 40% de todas as nossas atitudes, de tudo aquilo que a gente faz, daquela coisa que a gente faz todo dia, é o hábito, é a rotina. A gente coloca aqui no piloto automático, tem uma parte do nosso cérebro que não quer ficar cansado, então não quer ficar pensando muito, e ele entra na rotina. E ele vai fazendo. Vou dar um exemplo assim, você já fez um caminho, por exemplo, você que dirige, você vai dirigindo, e quando você percebeu que estava dirigindo para o lado errado, porque é sempre o lado que você vai. Já aconteceu isso com você? A minha filha, ela estuda aqui na Lapa, e o caminho dela para ir para a escola, eu tenho que subir a avenida e não virar. E para a igreja eu tenho que virar. Várias vezes, quando eu estou subindo a avenida, eu viro. E quando eu estou no meio da curva, eu falo: meu Deus, eu tenho que levar a Thalita para a escola. Eu achava que estava vindo para a igreja.
Mas eu saí de casa com a mala, eu saí de casa tudo planejado, eu sabia para onde eu estava indo, mas eu fui pelo hábito. Você acha que o que você comeu hoje foi escolha sua? Pois bem, eu digo para você que não foi. Você comeu porque era o seu costume comer de domingo. Você pensou assim, hoje eu vou comer um negócio diferente. Mas você comeu o que sempre come. Já percebeu isso como é? Você percebeu que você tem umas 3, 4 roupas que você sempre usa, que são as roupas salvadoras do seu armário? Você abre, tem 10 mil roupas, você pega aquela. É tipo o guarda-roupa da Mônica, né? Que é a mesma roupazinha. Você abre, você tira. E aí você fala, não, mas eu que decidi tudo isso. Fui eu que escolhi. Eu vou dizer para você, você não escolheu nada. Você pode pensar que você escolheu o corte do seu cabelo, mas muito provavelmente você não escolheu nem o corte do seu cabelo, é o hábito. Você está usando mais 20 anos esse cortinho aí, fala a verdade. Sempre no mesmo cabelinho. Não quer mudar, não quer correr risco. O que é interessante é que isso me incomodou. Eu vou ler só um pedacinho do que o livro fala, para dar embasamento ao que eu quero pregar hoje. Um artigo publicado por um pesquisador da Duke University, em 2006, descobriu que mais de 40% das ações que as pessoas realizam todos os dias não eram decisões de fato, mas simples hábitos. Sabe aquele beijo que você dá no seu marido quando você acorda de manhã? Oi, amor, beijo. Você está achando que decidiu dar um beijo nele? Você está acostumado, virou hábito, então você dá o beijo sempre no mesmo horário. Dos outros horários você não quer beijar. Vocês estão rindo por quê? É sério isso, irmãos? Quando um hábito surge, o cérebro para de participar totalmente da tomada de decisões. Então surgiu aquele hábito, você para de decidir. Ele para de fazer tanto esforço, ou desvia o foco para outras tarefas. É o caso do carro. Você desvia o foco para outra tarefa, começa a pensar em outras coisas, quando você vê, você está chegando em um outro lugar que não era onde você queria estar. Já aconteceu comigo, dirigindo, de eu parar e falar assim, nossa, será que eu estou dirigindo ou estou dormindo? Já sentiu isso alguma vez? Quantos já passaram por isso? Às vezes eu acho que eu não sou normal. Já passou por isso? Eu falo para minha filha, Thalita, você está acordada, né? Ela fala, tô. Nós estamos para a escola, né? Ela fala, tô. Por quê, pai? Eu falo assim, porque eu acho que eu estou dormindo. Piloto automático é assim. Aí ele diz o seguinte, a não ser que deliberadamente você lute contra um hábito e que encontre novas rotinas, o padrão irá desenrolar automaticamente. Isso me incomodou muito. Eu comecei a perceber a quantidade de coisas que eu fazia, que eu achava que eu que estava decidindo, mas na verdade era simples hábito. Os lugares que eu comia, a pizza de sábado, eu achava que eu estava com desejo da pizza de sábado, mas não era, era hábito. O jeito que a gente se veste, a roupa que a gente coloca. Comecei a perceber que esses hábitos, na verdade, às vezes são hábitos que vão destruindo as nossas escolhas, a nossa vida. É como se a vida nossa, cada um de nós aqui, estivesse num piloto automático. Essa semana você vai fazer as mesmas coisas, você vai vestir a mesma roupa, você vai fazer as mesmas piadas. Segunda-feira você vai acordar com o mesmo mau humor, porque já virou um hábito, segunda-feira é o seu mau humor, ninguém aguenta mais, mas você está acostumado com ele. E você vai vivendo assim a sua vida. Agora, é interessante que, por um outro lado, a nossa geração é uma geração que está se habituando com as coisas rapidamente e achando que está decidindo e não consegue assumir novos compromissos. E por que a gente não consegue assumir novo compromisso? Primeiro porque toda vez que a gente fala de compromisso, você diz, eu já tenho um monte de compromisso. Eu já tenho compromisso demais. Pastor, você vai falar de compromisso, você não sabe como minha vida está sobrecarregada, pastor. O senhor tem que falar para mim de vitória, de milagre, de cura, de poder. E eu falo, tudo bem, você viver vitória, milagre, mas se você não quebrar os hábitos que você assumiu como padrão na tua vida, dificilmente você vai viver essas vitórias, esses milagres. E o compromisso, a nossa geração tem medo de compromisso, por quê? Porque compromisso é uma sensação da gente estar amarrado. Eu assumo um compromisso com você e se aparecer uma namorada mais bonita, o que eu faço? Esse silêncio me assusta. Nessa hora não era a hora de vocês ficarem quietos. Eu assumo um compromisso com essa igreja e se aparecer uma outra igreja mais legal?
Eu assumo um compromisso no meu trabalho. Tem gente que vai para o trabalho e já deixa lá na gaveta do trabalho, na gaveta mesmo, o currículo. Ele acabou de ser contratado. Ele não consegue assumir um compromisso com aquele lugar, porque ele fala assim, dá de ter uma outra oportunidade melhor, está tudo preparado para eu ir embora. E a dificuldade que a gente tem de assumir compromissos, junto com essa rotina e hábitos que a gente acha que a gente está escolhendo, mas é só um hábito, vem destruindo a possibilidade de nós vivermos o melhor de Deus para a nossa vida. Porque se você não consegue assumir um compromisso com nada, como é que você vai viver os milagres que você espera para viver? Qual é o atleta que consegue, por exemplo, ser um grande atleta sem um grande compromisso? Ele pode ter um grande talento, mas se ele não tiver um compromisso de fazer as coisas, de estar até o final, ele não consegue viver o sucesso do trabalho dele. Quantos de nós aqui, por exemplo, começamos a 3 faculdades, 5 cursos e não terminamos nada? Por quê? Pela dificuldade de assumir um compromisso e ir até o final. A palavra que eu quero trazer para você hoje é que você olha para a vida de José, não era fácil. A gente pode pensar que era fácil, mas não era, porque Maria aparece grávida. E como é que você explica numa sociedade naquela época que Maria está grávida? Quantos acreditariam que não foi José que engravidou a Maria? Aqui, presente, se eu chegasse aqui e falasse assim, a Lupe está grávida do Espírito Santo, o que vocês falariam para mim? Por quê? Está vendo? Eu chego aqui, sou namorada da Lupe, eu não sei de nada. É interessante que isso gera uma polêmica tão grande, que José, quando recebe então Maria, ele está assumindo um compromisso seríssimo. Primeiro compromisso, ele está assumindo um compromisso de sofrer todas as consequências de algo que ele não fez, de ser acusado, de ser levado, por exemplo, a falarem mal dele como um homem que ele não era. Essa é a primeira questão. Ele não fez nada. A segunda questão, que é muito interessante, e eu me chama a atenção, é que ele assumiu o compromisso de cuidar de ninguém menos do que o Filho de Deus. Você já imaginou Deus falar assim, é o seguinte, eu vou ter um filho e quem vai cuidar é você. Você não entendeu. Eu vou ter um filho, ele vai ser o salvador do mundo, ele vai tirar o pecado do mundo, e quem vai cuidar, e quem vai educar, e quem vai dar o exemplo é você. Olha lá o que você está fazendo, hein? É um compromisso gigantesco de assumir Jesus. José está olhando para aquela situação e está dizendo assim, bom, eu vou ser pai do Salvador, do Messias. Eu vou cuidar do Messias. Daquele que foi gerado pelo Espírito Santo. Vou ter as limitações, as dificuldades de cuidar de um filho que eu não sei. É interessante porque os rabinos, os judeus ortodoxos até hoje, eles não acreditam no nascimento virginal de Jesus. Nós acreditamos, nós cristãos sabemos que a palavra de Deus é a verdade, e a palavra de Deus diz que Jesus nasceu pelo Espírito Santo. Mas eles acreditam que, eles justificam essa situação, que algum soldado romano naquela época, como eles eram escravos dos romanos, era muito comum ser violentado às mulheres judias e elas ficarem grávidas de romanos. E esses filhos chamavam-se Barrabás. Por quê? Porque Barrabás significa o filho do pai. Quer dizer o seguinte, não tinha uma genealogia, o filho tinha que ter o nome do pai. Como não se sabe quem é o pai, como é que coloca o nome no filho? Não tem como colocar. Então eles colocavam o nome de Barrabás. Então, além de toda essa situação, José e Maria poderiam ser acusados de estar escondendo uma violência romana, com medo dos romanos. O interessante é que José não olhou para nada disso e assumiu um compromisso com a palavra e com a vontade de Deus para a vida dele. Ele ouviu a voz, ele viu um sonho de um anjo. Um anjo apareceu no sonho. E ele então olhou para a vida dele e falou assim, olha, minha vida vai virar de ponta cabeça. Vai ser tudo diferente do que eu tinha imaginado. Eu ia casar com a Maria, ia ser tudo tranquilo, eu ia ser o marido dela, eu ia ter relações com ela, agora eu vou ter que esperar o neném nascer, vou cuidar do filho de Deus. A minha vida virou de ponta cabeça, mas eu assumo um compromisso com a vontade e com a voz de Deus para a minha vida. Essa é a chamada de Deus.
A chamada de Deus para José, que não é diferente de nós. Deus está falando conosco hoje, que Ele tem um compromisso para a nossa vida. Ele tem algo que Ele planejou para você. Eu não quero ficar passando por essa vida, sabe? Passando, tipo que nem gado. Come grama de manhã e à noite dorme. Grama de manhã, pasta e à noite dorme. Deus tem um chamado para você, está convocando você para um compromisso com Ele. Quantos creem nessa palavra em nome de Jesus? Deus está dizendo, olha, eu estou confiando a você o meu evangelho, eu estou confiando a você a minha vida, eu estou confiando a presença do meu Espírito no seu coração, eu estou confiando a você o meu chamado, e eu quero desafiar você a assumir um compromisso com o meu Espírito que habita dentro de você. Você pode dizer amém por isso, querido? Porque muitas vezes nossa geração tem medo desse compromisso, e Deus está dizendo para nós, assuma um compromisso com a minha palavra. Eu, para mim, particularmente acredito que todo cristão precisa ter um compromisso com algumas coisas certas. Não tem jeito de você ser cristão e não ter compromisso com isso. Eu acredito, eu quero saber se você crê, que todo cristão tem que ter um compromisso com a palavra de Deus. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus por isso. Queridos, para mim isso é básico. Deus está falando comigo. Deus está dizendo para mim, eu estou confiando a você o meu evangelho. Eu estou confiando a você a minha vida. Eu estou confiando a você a minha mensagem. Eu estou confiando a você a minha palavra. Assuma um compromisso com aquilo que Deus está apresentando na sua vida. Isso é tão sério, por quê? Porque hoje, como eu disse, nós somos a geração que está vivendo por hábitos. Então você diz que vai assumir um compromisso com a palavra de Deus, mas você não tem hábito nenhum de ler a palavra de Deus. E aí você vai começar esse hábito amanhã. Posso ouvir um glória a Deus? Sempre é mais fraco. Tudo bem, vou continuar, não vou desistir. E aí você vai assumir o compromisso de ler a palavra de Deus amanhã. Jesus, despede seu servo em paz, pois os meus olhos viram a glória de Deus nessa igreja. Irmão, quando você assume esse compromisso, vai chegar na hora, naquele horário que você disse que ia orar, o que vai acontecer? Tudo, obrigado. Vai acontecer tudo, meu irmão. A rotina, a roupa, você vai lembrar do ferro, você vai lembrar que você não enrolou o fio do ferro para passar, você vai lembrar que a louça que estava na pia, ficou na pia, que está pingando a torneira, que precisa tocar o corinho da torneira e que aquele marido seu não troca. E você não conseguiu trocar um hábito e transformar aquilo num compromisso. A nossa vida é transformada quando nós vamos assumindo compromissos que são realmente importantes para a nossa vida. A minha pregação hoje é dizer para você, primeiro, Deus está colocando no seu coração algum compromisso que você precisa assumir? Quantos têm um compromisso que sentem que é da parte de Deus? Levante sua mão. Esse ano, quando virou de 2013 para 2014, eu vou falar direito isso aqui, porque de manhã eu falei errado, o pessoal entendeu errado. Eu sempre orei, irmão, sempre oro, tá bom? Porque a gente tem que tomar cuidado. Mas esse fim de virada de ano, Deus falou assim, eu quero que você ore mais. E eu senti, eu não vi um anjo. Apareceu uma trombeta, Pastor Klaus. Não teve isso. Teve um sentimento. Você já teve esse sentimento? Uma impressão no seu coração, algo assim. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Você precisa voltar a alguns compromissos que você perdeu. Antigamente, nós chegávamos aqui na igreja, a igreja era menor, mais calma, tinha pouca gente durante a semana. Quando a gente entrava aqui na igreja, tinha vazia, então a gente pegava um cantinho aqui, orava. Hoje tem um monte de gente trabalhando, obra, canteiro, serra elétrica, solda, é uma loucura. E aí a gente vai ficando meio sem espaço, né? Entende esse mistério? E Deus falou comigo assim, você precisa ter um tempo, voltar a esse compromisso. Eu não escutei um anjo, eu escutei uma impressão no meu coração. Agora, a dificuldade é que eu comecei a perceber que a minha vida havia entrado numa rotina de hábitos que eu não conseguia quebrar. E que eu não conseguia abrir um espaço para criar um novo compromisso que seria bênção para a minha vida. Se você quiser viver transformações e mudanças de Deus na sua vida, comece a arrancar os compromissos que você assumiu
que não foram da parte de Deus. Você simplesmente assumiu um compromisso que você não precisava e tornou-se um hábito que hoje você acha que é uma decisão sua, mas não é. Arranca da tua vida esses compromissos e substitui por compromissos que realmente valem a pena. Vou dizer alguns compromissos que eu acho que vale a pena. Primeiro eu disse, quantos creem que todo cristão tem que ter um compromisso com a palavra de Deus? Você tem? Não responde, não quero saber. Agora não, senão vou desanimar. Todo cristão tem que ter um compromisso com a oração. Quantos creem? É um compromisso nosso. Eu não tenho direito de escolher esse compromisso, porque Deus colocou no meu coração um chamado, como fez com José. Ele disse, olha, você é meu povo. A partir de agora você faz parte da minha nação. E você precisa ter um compromisso com a oração. Uma coisa que eu acredito muito, nós precisamos assumir um compromisso com a nossa família. Casamento tem problema, gente. Não é fácil. Ontem eu fui fazer uma oração num casal aqui da igreja, só a esposa. Eles são 45 anos casados. Bonito, né? 45 anos casados. Não é fácil. E ele falou assim, para você ser 45 anos casado, em alguns momentos você tem que ser surdo, em alguns momentos você tem que ser cego. Ele começou a dizer. E eu fiquei prestando atenção naquilo. Sabe o que veio no meu coração? Hoje, com essa dificuldade de assumir compromisso, eu escuto gente dizendo assim, eu estou namorando há 10 anos. Eu falo, por que você não casa com essa moça? Eu falo, porque eu não sei se vai dar certo. Não consegue assumir um compromisso. Quando você assume um compromisso, não é fácil. É fácil. Em alguns momentos da minha vida, por exemplo, eu já quis fugir da Quírios. Falei, eu vou fugir. Lembro uma vez que eu cheguei para o Ricardo, sentei com ele, vou embora. O Ricardo é muito amigo, vou embora. E o que faz a gente ficar no ministério? Bênção. Milagre. Fogo. O que faz a gente ficar na obra de Deus é o compromisso que a gente assumiu com o Senhor. Ele nos chamou, Ele nos convocou, como convocou com José. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos acham que a sua vida está equilibrada? Levante sua mão. Ninguém. Quantos acham que a sua Bíblia está desequilibrada? Levante sua mão bem alto, quero ver. Uau, de manhã estava pior. Os irmãos de manhã estavam assim. Quando eu perguntei, todo mundo levantou a mão assim. Por que a nossa vida está tão desequilibrada? Porque a gente assumiu uma rotina, acha que a gente está escolhendo, não está escolhendo nada, não assume compromisso com nada, e agora vem o pior, porque hoje essa pregação só piora, ela vai piorando assim. Ela vai piorando por quê? Porque para você mudar uma rotina que virou um hábito e lutar contra ela e transformar os compromissos que realmente importam para a sua vida em compromissos que vão mudar a tua história, precisa de disciplina. E disciplina virou pecado. Falou em disciplina na igreja, o irmão fala, é banco. O pastor vai pôr a gente no banco. Ninguém sabe o que é banco aqui, né? Disciplina, meu irmão, é um negócio muito interessante. Quantos aqui já assistiram o Super Nani? Levante a mão. Super Nani é uma disciplinadora. A vida virou um caos tão grande. Verdade? Aí vem aquela senhora com aquele óculos do Mary Poppins. Ela entra assim. Eu outro dia estava assistindo aquilo, eu falei, que negócio é esse, né? E aí ela começa. Aí ela vai olhando as crianças comendo batatinha, biscoito, a criança chora. Aquela casa parece o verdadeiro pedaço do inferno, né? A criança gritando, sujeira, e todo mundo, a mãe jogada, pulada assim no sofá, o pai chega com aquele barrigão, senta lá. Verdade. Não é verdade? E a mulher assim. Mas que negócio é esse, meu irmão? O que essa mulher está fazendo? Aí eu percebi a ideia. Ela é uma disciplinadora. Você reparou? Ela fala, sempre a mesma coisa. Sua casa precisa ter horário para comer. Você tem que comer comida saudável. Quem não sabe que tem que comer comida saudável? Mas é verdade que depois que inventaram o micro-ondas, a vida virou uma desgraça, né?
Porque depois do micro-ondas, ninguém mais come junto. Você lembra como era antigamente? Mamãe sentava, esquentava o feijão, você corria para lá, porque feijão resquentado é ruim demais. Então, se ela esquentou uma vez, você já estava na mesa, não precisava chamar duas vezes, porque minha mãe ficava resquentando aquele feijão de manhã à noite, de manhã à noite. Irmão, e coloca água e vai pegando embaixo. É ruim. Lembra disso ou não? E minha mãe era cruel, ainda ela ia colocando o feijão lá e não tinha história. Enquanto não acabasse, não fazia outro. Come tudo isso aí, senão amanhã o feijão não é fresco. Mas aí inventaram o micro-ondas, ninguém senta mais com ninguém. Você vai lá, está lá em cima do fogão. O camarada vai lá, esquenta no micro-ondas, leva para frente da televisão, comendo, ninguém olha mais no rosto. Você brigava com o teu filho, o meu irmão, eu brigava com ele, a gente saía no tapa, a mamãe falava, vem comer, tinha que comer olhando para ele. Mas tinha que fazer as pazes. Tinha que ter o quê? Disciplina, horário para comer, horário para dormir. Hoje a gente não tem mais horário para dormir. Ontem desse aniversário que eu fiz, achei uma coisa interessante. Todos os adultos conversando e as crianças com os tablets, assim. Coisa incrível, irmão. Não tem mais horário. Você já percebeu como a vida da gente entra na rotina também? A cada meia hora, você, ou menos, você pode perceber, você puxa o seu celular e vai dar uma espiada no Zap Zap. É automático. Já reparou? É automático. Você já está tão viciado, você está doidão já. É. Às vezes não tem nada lá, ninguém postou, nem quer falar com você, nem gosta de você. Ninguém curtiu nada que você escreveu, mas você está lá. Aí ninguém curtiu, você fica triste, ninguém curtiu. 20 minutos, daqui 20 minutos vai dar uma coceira em você e você começa a pegar esse celular. É o prazo máximo que você aguenta sem olhar o seu celular. Se é que não tem ninguém aqui já consultando o Facebook. Filma ele, põe na tela. Esse negócio também de pôr na tela é muito sério também, meu irmão. Eu já estou eletrizado. Outro dia eu estava assistindo esse negócio, toda vez que eu saía para o culto, ou saía para fazer uma visita, passava em casa para trocar de roupa, ligava lá e põe na tela. Aí comecei a ver só desgraça. Um amigo que morre na rua, é gente que morre, 2 ônibus que bate no meio, o camarada pula, sai na rua, uma bolinha de gude caiu no chão, bateu na cabeça dele, ele morreu. Negócio assim. Vocês estão rindo? Aí eu fui sair na rua de casa, e eu falei para a Thalita, vamos para a igreja? E aí eu fui para o portão assim, eu fiz assim, ó. Aí eu falei, entra no carro rápido, entra rápido. Verdade. Aí ela entrou dentro do carro, aí eu falei, vambora. Abri o portão rapidinho, saí com o carro, fechei o portão. Assustado, irmão, assustado. Por quê? Porque a gente vai assumindo hábitos, vivendo a vida no piloto automático, não assume os compromissos que nós deveríamos assumir, e não quer ouvir falar de disciplina. Falou de disciplina, é gente... Como? Disciplina é rebelde, é chato, não é assim? Essa semana eu tive uma experiência muito interessante. Tentei voltar para a esteira. Detesto esteira, irmãos. Detesto esteira, é um negócio assim que for feito para a gente colocar uma cenoura na frente e ficar correndo assim, tá? E aí, chegou uma pessoa do meu lado, eu estava lendo um livro, saí da esteira, morto, andei 2 quilômetros, estava morto, e chegou um homem assim, ó, lendo um livro. E ele passou por mim assim, eu já tinha visto ele algumas vezes, ele olhou para mim e falou assim, está estudando? Eu falei, que folgado, meu, nem me conhece, está estudando? Eu falei, não, estou lendo. O que você está lendo? Eu falei, mas é folgado, né? Eu tenho que falar para você que você está lendo? Aí eu fiquei quieto, eu falei assim, O Poder do Compromisso, era isso que eu estava lendo, estava me preparando para a mensagem. E aí ele falou, isso é muito bom, porque a garotada de hoje não tem compromisso. Eu falei, mas rapaz novo desse falando assim. Falei assim, porque olha, eu que não sou da sua geração, eu falei, tá de brincadeira. Não, agora sério, gente, todo bonitão, cabelinho assim grisalho, mas todo bonitão assim, não era malhado, mas bonitão, sabe? Bonitão mesmo, assim, ele tal. Ele olha para mim e fala assim, porque eu tenho
72 anos. 72 anos. Você está rindo, né? Eu falei, eu estou com 84. 72 anos. Aí deu uma esnobada. E eu fiquei quieto, porque não podia falar nada. Falei assim, eu acabei de jogar 4 partidinhas de tênis ali, fiz uma corrida ali de 5 quilômetros. Eu falei assim, o que você fala? Você não fala nada, você já fala, eu estou cansado por você. E fiquei pensando, esse homem, algum tempo atrás, assumiu um compromisso com a saúde dele. Assumiu um compromisso com ele. Colocou o que não prestava para fora e pôs o que prestava para dentro da vida dele. No dia seguinte, estou eu na esteira. Mentalizei o vovô lá. Falei, com 72 eu não quero estar que nem ele. Eu vou estar que nem ele. Porque uma das formas de você mudar um hábito que você está repetindo o tempo todo e que você quer mudar é começar a pensar no resultado. Por exemplo, quantos querem viver assim uma presença do Espírito Santo poderosa na sua vida? Levante sua mão. Quero ver, levante a mão. Por que a mão levantar? Eu também quero. Ô glória! Imaginou esse povo todo vivendo uma presença do Espírito Santo poderosa? Mas isso só vai acontecer quando nós assumimos um compromisso de orarmos com a palavra de Deus também, de buscarmos a presença de Deus. Não é verdade, queridos? Sem esse compromisso nós não vamos viver. Você crê no que eu estou dizendo? Isso só vai acontecer quando você tirar da sua vida os hábitos e as rotinas que você acha que está pensando que é você que escolheu, mas que virou um padrão. E que está destruindo os seus compromissos. Por exemplo, você não consegue ficar sem assistir a novela. Você tem o hábito de assistir BBB. Posso ouvir um glória a Deus? Você pensou a quantidade de tempo que você gasta na frente do BBB? Não, graças a Deus. Aqui ninguém assiste BBB. Posso ouvir um amém? Está mais ou menos forte, né? Mas é interessante como a gente assume uma dificuldade. Por exemplo, vamos fazer uma brincadeira? Quem concorda de fazer uma brincadeira séria comigo essa semana? Levante a mão, quero ver, vou desafiar você. Não é para todos, porque nem todos têm Facebook que levantaram a mão, mas se você tem Facebook, toda vez que você entrar no Facebook, você vai ter que fazer uma oração. Quantos concordam, digam amém. Os irmãos favoráveis, levante uma de sua mão. Os contrários, manifestem com o mesmo sinal. Não há contrários. Você já imaginou? Pode ser a oração de Neemias, sabe a oração do mordomo? Mas você vai assumir um compromisso. Porque sabe o que eu estou fazendo? Eu estou mudando o teu hábito. Você a cada 20 minutos olha aquele negócio lá. Vou tomar banho. Fui escovar o dente. Aí você vai olhar e fala assim, tem duas coisas que vai ser bom. Primeiro que você vai ficar com preguiça de orar e vai assumir o compromisso e vai parar de olhar o Facebook. Mas toda vez que orar vai ter que olhar. Toda vez que olhar vai ter que orar. Por quê, querido? Porque é assim que a gente muda um hábito. A gente não muda simplesmente dizendo que vai mudar. A gente precisa substituí-lo. Vocês estão entendendo? Pensar no resultado. Amém? Parece que eu estou brincando, mas eu estou falando sério, irmão. Você pensa no resultado. Eu penso lá naquele senhorzinho todo dia agora. Eu falo, meu Deus. Ele assim, andando. E eu assim. Depois eu penso que eu tenho que substituir aquele hábito que está me destruindo por um hábito novo. Se é oração, então eu pego alguma coisa que está me atrapalhando e toda vez que eu pensar naquilo, eu vou ter que fazer. Quais são os compromissos que Deus está mandando você assumir? Igreja, o Espírito Santo toca o meu coração, que Ele já falou no seu coração que Ele tem um compromisso com você. E você precisa assumir esse compromisso. Talvez não vai aparecer um anjo no seu sonho. Deus queira que apareça. Mas talvez eu seja
O anjo que Deus mandou para dizer para você, assuma um compromisso com aquilo que é importante para a tua vida. Discipline a tua vida. Disciplina, voltando para a Super Nana, que eu não acabei de falar dela. Então ela chega na casa da pessoa e ela fala assim, horário para comer, cantinho da disciplina, horário para se trocar, horário para tomar café. Aí 2 semanas depois, a vida daquela mulher e daquele marido mudou. É quase como se Jesus tivesse visitado aquela casa. O que aconteceu ali? Estabeleceu uma nova atitude, uma mudança de hábito por meio de uma disciplina. Como que eu faço aquela disciplina virar um hábito? Pensando no resultado, substituindo. Só muda o hábito se eu tiver uma disciplina forte. Até que vai chegar um momento que você vai sentir como escovar o dente, sabe? Você escova de manhã, quando você sai de casa sem escovar o dente, não dá um gosto diferente? Aqueles que escovam o dente, né, irmãos? Tem irmãos que não escovam. Mas aqueles que escovam o dente, dá um gosto diferente, porque você tem um hábito de escovar o dente. Né? Você fica sentindo aquele negócio, não é verdade? E aí você fala, o que está faltando? Esqueci de escovar o dente. Por quê? Porque você criou um hábito. Hábito se cria por meio de disciplina. Quero terminar essa palavra dizendo para você algumas coisas sérias. O que Deus tem colocado no seu coração que é o compromisso que você tem que assumir? Eu perguntei quantos sabem. Quase todos levantarem as mãos. Eu estou desafiando você a colocar isso na lista 1 da tua vida, se você quer viver mudança na tua vida. Fazer como José. Olha o que a Bíblia diz aqui, no último versículo. Versículo 25. Versículo 24. Ao acordar, quantos estão acordando hoje? Que estão no piloto automático, levante sua mão. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Ele acordou, ele falou, bom, eu entendi, eu tive uma visão. Quando ele acordou, ele não ficou pensando, não, isso é legal, sabe? Acho que pode até funcionar, acho que tem que fazer. Ele foi e fez aquilo que Deus havia ordenado no coração dele. Deus está chamando você. Há uma coisa que Deus fala muito no meu coração. Se nós quisermos fazer com que a igreja Quírios seja uma igreja que prega a palavra, seja uma igreja que está firmado na rocha, precisamos assumir um compromisso com esse ministério. Falo isso com todo cuidado do meu coração. Muitas vezes as pessoas estão aqui. E é interessante que hoje nós tivemos um café da manhã com 30 irmãos que entraram na igreja de dezembro, que vieram de outros ministérios, de dezembro até agora, até fevereiro. Não estou falando de batismo, estou falando de irmãos que vieram de outra igreja. E é interessante que alguns desses irmãos estavam aqui há alguns anos já. Não estavam aqui, não era o primeiro mês. É interessante que, enquanto eles não conseguem assumir um compromisso, é difícil de você, por exemplo, colocar essa pessoa para ajudar em alguma coisa. Alguns querem ser pastor aqui na igreja, mas não conseguem se tornar membro da igreja. Faz sentido isso? Tem que assumir um compromisso. É verdade, estou dizendo? Algumas pessoas querem fazer, por exemplo, ser colunas, querem ser úteis na igreja, mas não querem assumir um compromisso com o ministério. Eu falei de manhã, eu vou repetir isso com muito cuidado. Algumas pessoas falam assim, não, eu estou aqui na Quírios para dar uma força. Eu não quero você aqui para dar uma força, querido. Porque dar uma força é que nem fazer bengala de bambu. Quando você apoiar o peso nela, você fura a sua mão. Na hora que você precisar mesmo, ele fala, não, estou só dando uma força, eu estou indo embora. Ô pastor, você entendeu errado, eu só estava dando uma força, não estou aí para estar toda hora. Nós precisamos de pessoas que hoje assumam compromisso. De fazer com que essa igreja seja uma igreja poderosa em oração. De fazer que essa igreja seja uma igreja poderosa em família. De fazer que essa igreja seja uma poderosa na palavra. Seja poderosa em salvação e evangelismo. Você precisa assumir um compromisso com o que Deus está chamando você. Há muitos anos atrás, eu tinha sonhos de carreira, de fazer prosperar financeiramente, de fazer carreira financeira, profissional. E um dia Deus me chamou. E quando Deus me chamou, eu vou dizer para você, assumir o compromisso não foi fácil. Mas eu entendo que se nós quisermos plantar e colher, se nós quisermos ter o resultado do que plantamos, isso só acontece com disciplina e compromisso. Você precisa fazer parte, ter o compromisso com esse ministério,
para poder viver as bênçãos desse ministério. Você concorda com isso que eu estou dizendo? Peguei pesado agora, eu sei. Mas é verdade. Pessoas que às vezes falam assim, pastor, eu quero pregar. Amém, mas você tem um compromisso com a nossa igreja? Não, eu vou aí de vez em quando dar uma força. Você pensou nisso? Que dificuldade é? Outro dia veio um rapaz aqui, e ele falou assim, pastor, eu vou cada mês numa igreja. Eu falei, eu vou lá, dou uma força, ajudo. Eu falei, é. Eles nem sabem que eu vou lá. Eu falei, é. Eles ajudam, você ajuda? Ajuda. Eles sabem que você ajuda? Também não. E você acha que ajuda? É. Eu falei, eu acho que você atrapalha. Por quê? Porque quem vem com essa vontade de não assumir compromisso com nada, não termina nada. Começa e não vai até o final. Assuma um compromisso, querido, com algumas coisas que você realmente acha que é importante. Quantos acham que a sua saúde é importante? Levante sua mão. Assuma um compromisso com a sua saúde. Joyce Meyer, Meyer que fala? Ou Meyer? Meyer? Joyce Meyer, não sei. Meyer. Ela falou outro dia na televisão, achei engraçado. Ela fala com aquela voz daquela tradutora meio estranha, né? E ela falou assim, você vem aqui para a gente orar. E nós oramos. E você é curado. Aí você sai daqui, faz todo tipo de bobagem, come tudo que é errado, faz tudo que você não deve fazer, tudo que o médico falou que você não podia. 10 anos depois você volta com a mesma doença. E quer que a gente ore? Interessante, né? Por quê? Porque você não quer assumir um compromisso com a tua vida. Você quer que alguém ore por você, você quer que alguém conheça a palavra por você, você quer que alguém tenha intimidade com Deus por você, você quer que alguém fale com Deus e vá mais rápido, porque você acha que você não tem tanta intimidade assim quanto nós, mas Deus diz na sua palavra que nós somos todos filhos dele, que ele não faz distinção dos seus filhos, a sua oração é tão poderosa quanto a minha. Você crê nisso? Mas você precisa ter um compromisso com ele, ser íntimo com ele. E a maneira de nós fazermos isso é olhando para a nossa vida e assumindo uma disciplina. E disciplina não é ruim, não. A disciplina é poderosa. Quando você assume a disciplina, você começa a quebrar os hábitos viciosos da sua vida. Você começa a dizer, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não aceito mais. Quero só terminar dizendo uma coisa para você. Que essa semana, você começa a analisar tudo aquilo que você está fazendo por hábito, por rotina, achando que é você que escolheu, mas não foi você que escolheu, está só programado. E comece a mudar essa programação por coisas que realmente são importantes. Sabe aquele hábito de dar um beijinho na sua esposa só às quintas? Ninguém quer falar sobre isso agora, né? Então, mas tem criança na sala, vou parar aqui, tá certo? Aí, comece a mudar isso, querido. Porque isso virou, na verdade, uma programação. Não é um relacionamento. Pronto, falei. Peguei pesado, né? Estamos bem ainda? Você precisa desenvolver um relacionamento com a pessoa que você ama. Amém, queridos? Hoje a minha palavra é essa. Pegue esse compromisso, torne ele uma disciplina, até virar um hábito seu, natural. Orar, comunhão com Deus, estudar a palavra. Amém, queridos? Amém. Sua família, você. Primeiro Deus, sua família, depois ministério. Amém, queridos?